Muito bem, muito bem. De modo que cá estamos na nossa preparação. Hoje, nesta aula, faremos abordagens a respeito de um importantíssimo tema para a sua prova. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Ou seja, no seu grande bojo, princípios constitucionais tributários e as imunidades. Eu digo no seu grande bojo, porque, e algumas questões até vão explorar isso, porque as limitações são realmente os principais conjuntos das limitações, os principais conjuntos são realmente os princípios e as imunidades, mas existem outras limitaçõezinhas esparsas, espalhadas no texto da Constituição. Por exemplo, quando a Constituição diz que cabe à resolução do Senado Federal fixar a alíquota mínima do IPVA. É uma limitação ao poder dos estados e do Distrito Federal. Quando a Constituição Federal diz que cabe à resolução do Senado fixar a alíquota máxima do ITCMD. Também é uma limitação ao poder tributar dos estados e do Distrito Federal. Quando a Constituição Federal diz que cabe à lei complementar dizer quais são os serviços tributados pelo ISS, uma limitação ao poder tributar dos municípios. E por aí vai. Existem algumas dessas. E tem pelo menos uma questão da VUNESP que explora essa história. Portanto, fundamentalmente, não esqueça, os dois grandes blocos de limitações são os princípios e as imunidades. Mas existem outras limitaçõezinhas esparsas. Há até na doutrina e até em algumas raras questões de prova em que se considere que as limitações são os princípios e que as imunidades também estariam dentro de princípios. Mas a teoria dominante é que as limitações são formadas pelos princípios, pelas imunidades, além dessas outras limitaçõezinhas espalhadas, esparsas pelo texto constitucional. Beleza? Mas não vamos perder tempo. Olha aqui na tela uma primeira questão. Logo na tela uma primeira questão com relação à competência tributária e aos princípios, com relação à competência e aos princípios e as limitações constitucionais ao poder tributar, é correto afirmar. Alternativa A. A Constituição prevê a progressividade não só para o imposto de renda, mas também para o ITR e para o IPTU. E com relação a estes, acrescentou previsão de confisco na hipótese do não cumprimento da função social da propriedade. Muito bem. Aqui já cabe uma teorização para você. Repare. Vou colocar algo aqui que vai servir para em algumas outras questões. Mas isso tem a ver com o princípio da capacidade contributiva. Capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva está no artigo 145, no seu parágrafo 1º, Constituição Federal. Sempre que possível, os impostos serão caráter pessoal, serão graduados de acordo com a capacidade do contribuinte, os sinais de exteriorização de riqueza, enfim. O princípio da capacidade contributiva, ele tem dois fortíssimos instrumentos. O primeiro deles é a progressividade das alíquotas. Olha aí. Motivo, objeto da alternativa que estamos apreciando, a progressividade das alíquotas. E o outro grande instrumento são as deduções, tal qual ocorrem no imposto de renda. Muito bem. Progressividade das alíquotas. A Constituição Federal, ela só contempla expressamente a progressividade das alíquotas
para 3 impostos. Um imposto pessoal, que é o imposto de renda. Ah, professor Márcio Antônio Rocha, o que é mesmo imposto pessoal? O imposto pessoal é aquele que leva em consideração no seu cálculo características pessoais do contribuinte. É o caso do imposto de renda, que leva em consideração as suas despesas com instrução, leva em consideração o seu número de dependentes, leva em consideração as suas despesas médicas, por exemplo. Aliás, a própria renda já tem um quê de pessoal. Mas a Constituição Federal também prevê expressamente a progressividade das alíquotas para 2 impostos reais, que são o ITR e o IPTU. Progressividade das alíquotas para o ITR e para o IPTU. Com relação a isso, o Supremo Tribunal Federal fechou a questão. O Supremo Tribunal Federal fechou a questão que progressividade de alíquotas nos casos dos impostos, dos tributos reais, apenas as situações expressamente previstas na Constituição, que são exatamente o ITR e o IPTU. Apenas. O Supremo chegou a dizer que não cabe progressividade de alíquota para o ITBI, porque o ITBI é um imposto real e não consta essa progressividade expressamente na Constituição. O Supremo chegou a dizer que progressividade de alíquota do IPTU com relação ao valor venal do imóvel somente a partir da emenda 32. Perfeito. Antes da emenda, só havia progressividade de alíquota para o IPTU com relação à função social da propriedade e não com relação ao valor do imóvel. Beleza, então tem que estar expressamente lá. Somente após a emenda, progressividade de alíquota com relação ao valor venal do imóvel para o IPTU. E, mais recentemente, o Supremo tem um julgado a respeito do Imposto Estadual sobre Transmissão, que é o ITCMD, referente a uma lei gaúcha, uma lei do Rio Grande do Sul, em que o Supremo acatou a progressividade, mas com um detalhe. Para o ITCMD, acontece algo previsto na Constituição Federal que não ocorre para o ITBI municipal, que é a Constituição Federal diz que cabe à resolução do Senado fixar a alíquota máxima do ITCMD. E a resolução do Senado fixa essa alíquota máxima em 8%. Qual é o detalhe envolvendo a lei gaúcha? É que a lei gaúcha, a tal lei do Estado do Rio Grande do Sul, fixou progressividade de alíquota para o ITCMD, mas respeitando a alíquota máxima. E era o caso. A lei gaúcha colocou uma progressividade de alíquota, mas a alíquota máxima era uma alíquota de 8%. Então o Supremo, é bom que se diga, quando ele acatou progressividade de alíquota para o ITCMD. O ITCMD, que é considerado um imposto real, e para o qual não há previsão expressa de progressividade na Constituição Federal, essa lei gaúcha tem esse detalhe, ela obedece à alíquota máxima fixada pelo Senado Federal. Repare, se essa lei do Estado do Rio Grande do Sul colocasse como alíquota única 8%, poderia? Poderia, porque estaria respeitando a alíquota máxima. A partir do momento que ela faz um escalonamento, a depender do valor da transação, a alíquota pode ser de 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, até 8%. Existe um contingente de contribuintes que está sendo até beneficiado com alíquotas inferiores à máxima, alíquotas inferiores a 8%. Pode ter sido por aí o raciocínio do Supremo Tribunal Federal. Então, para o Supremo, progressividade de alíquota para impostos pessoais, que é o caso do imposto de renda, tranquilo, beleza. Mas para impostos reais, apenas nos casos expressamente previstos na Constituição, o ITR e o IPTU, e, mais recentemente, um julgado do Supremo envolvendo o ITCMD, mas com a lei do Estado, colocando a progressividade, mas respeitando a alíquota máxima fixada por resolução do Senado. Muito bem, feito esse apanhado, vamos voltar à questão. Voltando à questão,
Portanto, a Constituição prevê progressividade não só para o imposto de renda, mas também para o ITR e para o IPTU. E com relação a isso, acrescentou previsão de confisco. Aqui, a alternativa exagerou. Previsão de confisco. O confisco é vedado. Há o princípio da vedação de efeitos confiscatórios, artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. E não há essa autorização. O que há é a autorização para a progressividade de alíquota. Isso vai forçando aquele contribuinte ou a vender o seu imóvel ou a fazer o uso social da propriedade. Ok? Mas não essa previsão de confisco, aí já foi um exagero da questão. O confisco é vedado pelo princípio que veda, que proíbe efeitos confiscatórios, no artigo 150 da Constituição, o grande artigo sobre limitações ao poder tributar. O artigo 150 da Constituição Federal tem vários princípios e várias imunidades, ok? 150, inciso 4º, vedação de efeitos confiscatórios. Vamos para a alternativa B de bola. Na alternativa B, nós temos que o Supremo Tribunal Federal tem adotado entendimento no sentido de que, embora o confisco seja conceito juridicamente indeterminado, perfeito, aliás, algo até subjetivo, né? O princípio da vedação do confisco deve ser utilizado para limitar o percentual de multa imposta ao contribuinte. Perfeito. Quando se diz que esse efeito confiscatório, o princípio que veda efeitos confiscatórios, ele tem como núcleo a razoabilidade da tributação. Núcleo do princípio, razoabilidade da tributação. Então vejamos. Vedação de efeitos confiscatórios. Qual é o núcleo? Razoabilidade. A tributação deve ser razoável, de modo que o contribuinte possa pagar, né? De modo que o Estado arrecade, mas que o contribuinte possa pagar. Então, o tributo ele não pode ter uma carga tão pesada a ponto do contribuinte não poder pagar, a Fazenda ingressar com uma ação de execução fiscal, o contribuinte não conseguir pagar e o juiz determinar a penhora de um bem. Então, indiretamente, estaria havendo um confisco através de um instrumento legal, que é a penhora, mas indiretamente estaria havendo um confisco porque a carga tributária foi muito pesada. Então, a razoabilidade da tributação ela deve imperar, segundo a Constituição Federal. Só que o artigo 150, inciso 4º, do princípio, ele fala em tributos. Os tributos não podem ser utilizados para efeitos confiscatórios. Mas o Supremo entende, o Supremo Tribunal Federal entende, que o princípio, que expressamente se refere a tributos, ele também deve ser aplicado às penalidades. As penalidades não podem também ser gritantes, por exemplo, ultrapassar 100% do valor do tributo. Ok? Então, existe aqui uma subjetividade? Existe. Qual é? Pô, quem é que determina o que é uma tributação razoável? Quem é que vai dizer se a tributação razoável seria de 10%, 15%? Primeiro que o próprio Supremo entende que essa análise não deve ser individualizada, ou seja, houve um aumento do IPTU. Não é apenas analisar o aumento do IPTU, segundo o Supremo Tribunal Federal, mas sim como é que fica a carga tributária daquela fazenda municipal com relação àquele contribuinte, ou seja, qual é a carga do IPTU, do ITBI, do ISS. Primeiro ponto do Supremo. Ainda assim, e mais ainda, essa questão fica bem subjetiva, né? Porque quem vai determinar isso, no fundo, é o juiz. Porque não existe um critério objetivo para você dizer, para você afirmar se determinada tributação, ainda mais envolvendo a carga geral, se determinada tributação é confiscatória ou não, se ela foge da razoabilidade ou não. Então, algumas questões aqui nessa tela. Razoabilidade de tributação, que o princípio, embora se refira a tributos, também se aplica a penalidades.
e que para o Supremo Tribunal Federal, esse princípio ele não deve ser verificado apenas no aumento daquele tributo, mas sim a carga tributária daquela fazenda com relação àquele contribuinte. Ok? Vamos voltar para a questão. Muito bem. Dito isso, a alternativa B de bola é correta, né? O confiscatório seja um conceito jurídico indeterminado, quem vai definir é o juiz, mas que essa vedação do confisco deve ser utilizada para limitar também, né, a multa. Então, o que é que a alternativa B de bola está explorando? Está explorando o fato de a Constituição Federal expressamente se referir a tributos, mas o Supremo Tribunal Federal ter estendido a questão às penalidades. Fechou? Alternativa C. Vamos embora. Vamos seguindo. Alternativa C. A competência tributária, nela compreendidas a competência legislativa para instituir e majorar tributos e a competência para fiscalizar e arrecadá-los, é indelegável. Não recebidas pela atual Constituição as normas que dispunham em sentido contrário. Negativo, artigo 7º do CTN, caput do artigo 7º do CTN, diz que a competência tributária é indelegável, mas no tocante a instituir, a majorar. Mas que essas outras funções aqui, fiscalizar, arrecadar, essas outras funções, arrecadar no sentido de política arrecadatória, essas outras funções podem ser delegadas para outra pessoa de direito público, como vimos na aula passada. Ok? Cuidado com o verbo arrecadar, porque ele pode tanto estar se referindo a políticas arrecadatórias, e isso é competência tributária, caput do artigo 7º, como ele pode estar se referindo a mero local onde os tributos são arrecadados, mero local onde os tributos são recolhidos. Por exemplo, os bancos. E aí vem um parágrafo 3º do artigo 7º do CTN e diz que esse mero arrecadar, mero local onde os tributos são recolhidos, que isso não constitui delegação de competência tributária. Muito bem, então a alternativa C está errada porque essas funções de fiscalizar e arrecadar no sentido tributário podem ser delegadas desde que para outra pessoa de direito público, caput do artigo 7º do CTN. Sempre lembrando que tem um outro arrecadado no parágrafo 3º desse mesmo artigo 7º. Alternativa D de dado. O princípio da anterioridade, tal como previsto no texto constitucional vigente, impede que qualquer imposto seja cobrado no mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, e antes decorridos 90 dias. Ele até abordou aqui a anterioridade do exercício seguinte e a anterioridade nonagesimal, mas ele disse que o princípio, seja da anterioridade, seja da noventena, que o princípio impede que qualquer imposto seja cobrado no mesmo exercício. Quer dizer que esse princípio não tem exceções? Opa! Dois altos. Vamos checar isso. O princípio da anterioridade, ele está previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal. Pelo menos a anterioridade do exercício seguinte. E o princípio da anterioridade nonagesimal, a chamada noventena, aquela anterioridade mínima ou mitigada, está previsto na linha C do mesmo artigo 150, inciso 3º. Só que ambos os princípios têm um pequeno caminhão de exceções. Olha aqui. Vou fazer aqui uma coisa rapidinha para você. A maioria dessas exceções, a maioria, você encontra no mesmo artigo 150, no seu parágrafo 1º, a maioria das exceções. Anterioridade e noventena. Fazendo aqui uma coisa rápida para você.
O princípio da anterioridade tem como exceções, em primeiro lugar, os empréstimos compulsórios com asterisco. Por que com asterisco? São apenas aqueles do 148, inciso 1º. 148, inciso 1º, são os empréstimos compulsórios instituídos em face de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Significa dizer que empréstimos compulsórios instituídos em face do 148, inciso 2º, investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, esse empréstimo compulsório não é exceção a nada. Então, cuidado com isso. Se uma questão de prova disser que os empréstimos compulsórios são exceções à anterioridade, está errada, porque ela generalizou. Ela está sugerindo que qualquer empréstimo compulsório é exceção à anterioridade ou à noventena, e na verdade não é. Apenas aqueles instituídos em face de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Muito bem, depois vem um velho quarteto conhecido nosso, II, IE, IPI, IOF, acompanhados do imposto extraordinário de guerra. Esses 4 primeiros impostos, por causa daquela função extrafiscal que corre nas suas veias, II, IE, IPI, IOF, e imposto extraordinário de guerra, por motivos óbvios, né? Situação extraordinária. Muito bem. Com relação à noventena, as exceções são, de novo, os mesmos empréstimos compulsórios com asterisco, portanto, 148, inciso 1º, calamidade pública, guerra externa, sua iminência. Cuidado que teve uma alteração aqui. Tem uma alteração no quarteto, II, IE, mas no lugar do IPI aparece o imposto de renda como exceção à noventena, o IOF, o imposto extraordinário de guerra e ainda base de cálculo, alterações na base de cálculo de 2 impostos, um estadual, que é o IPVA, e um municipal, que é o IPTU. Beleza? Além disso, temos outras 3 exceções à anterioridade, outras 3 exceções à anterioridade, que estão fora do 150, parágrafo 1º. A primeira delas, ICMS monofásico. Aquele ICMS sobre combustíveis, né? Que pode ser definido por lei complementar, incidindo sobre combustíveis e lubrificantes estabelecidos, fixados por lei complementar. Esse ICMS monofásico, a previsão dessa exceção à anterioridade está no 155, parágrafo 4º, inciso 4º, a linha C. Fechou? Depois, temos ainda como exceção a anterioridade, fora do artigo 150, parágrafo 1º, a nossa simpática CID Combustíveis. Previsão 177, parágrafo 4º, inciso 1º. Só que aqui com um detalhe. Só é exceção à anterioridade no tocante à redução e ao mero restabelecimento. Aliás, esse detalhe também vale para o ICMS monofásico. O ICMS monofásico ele é sempre exceção à legalidade, porque ele tem suas alíquotas fixadas por convênios. A legalidade. Mas a anterioridade, ele só é exceção no tocante à redução e ao mero restabelecimento da alíquota. A mesma coisa para CID Combustíveis. E a terceira, outra exceção à anterioridade. O que é outra exceção? Exceções que não estão no 150, parágrafo 1º. A terceira são as contribuições sociais para a Seguridade Social, que contam com uma anterioridade especial prevista no 195, parágrafo 6º. Então, ao invés da anterioridade do exercício seguinte, uma anterioridade especial de 90 dias. Fechou?
Então, aqui nesses dois quadros, todas as exceções à anterioridade à noventena, lembrando que todas as exceções à noventena estão realmente no 150, parágrafo 1º. Enquanto que a anterioridade, há várias exceções no 150, parágrafo 1º, mas não esqueça das situações do ICMS monofásico, 155, parágrafo 4º, inciso 4º, a linha C, CID combustíveis, 177, parágrafo 4º, inciso 1º, sendo que para esses dois, a exceção à anterioridade é apenas no tocante à redução e ao mero restabelecimento, e contribuições sociais para a Seguridade Social, 195, parágrafo 6º. Joia? Vamos voltar. Vamos voltar que a questão está ficando longa. Portanto, fechamos aí com a alternativa B de bola. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra questão ainda nesse bloco. Vamos embora. A respeito da imunidade incidente sobre imóveis pertencentes à entidade de assistência social sem fins lucrativos. Imunidade que está no 150. Inciso 6º, a linha C. 150, inciso 6º, a linha C. Muito bem. Alternativa A. São imunes ao IPTU, mesmo quando alugado a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Uma antiga e vigente posição do Supremo Tribunal Federal. Ora, essa imunidade é para o patrimônio dessa entidade. Mas, diz o parágrafo 4º do mesmo artigo 150, que isso deve estar, esse patrimônio, ou uma renda, ou um serviço, que eles devem estar relacionados à finalidade essencial. Parágrafo 4º do artigo 150. Ah, professor Jovial, professor Márcio Antônio Rocha, mas nesse caso o imóvel não está sendo usado para a finalidade dessa entidade de assistência social. Ele está alugado a terceiros. Mas o Supremo entende que se o valor do aluguel estiver sendo destinado à finalidade essencial, que isso está dentro do pacote patrimônio servindo à finalidade essencial. Beleza? O Supremo tem uma observação que é, bom, desde que essa tal atividade não esteja atingindo, digamos assim, a livre concorrência. Então, tirando esse aspecto, teve uma renda oriunda de uma determinada atividade, mesmo fora da finalidade essencial, inicialmente, mas esse valor está sendo canalizado para a tal finalidade essencial, o Supremo entende que o parágrafo 4º do artigo 150, ou seja, patrimônio, rendas e serviços vinculados ou decorrentes da finalidade essencial, está sendo atendido. Beleza? B de bola. Não são imunes ao IPTU caso aluguem a terceiros, mesmo se o valor dos aluguéis for aplicado. São imunes sim. Alternativa C. São imunes ao IPTU, mesmo quando alugar a terceiros, independentemente se o valor é ou não aplicado. Não é independentemente, não. Depende sim. D de dado. Não são imunes ao IPTU caso alugue a terceiros. Independentemente, esse independente prejudica. Não são imunes se o valor do aluguel não estiver sendo aplicado à finalidade essencial. E finalmente, na alternativa E, são imunes ao IPTU, mesmo quando alugar a terceiros e o valor do aluguel não é aplicado? Não, o valor tem que estar aplicado. É bom lembrar que essa posição do Supremo é para o parágrafo 4º do artigo 150. E o parágrafo 4º alude às imunidades da linha B, templo de qualquer culto, e da linha C, partidos políticos, inclusive suas fundações, sindicatos apenas dos trabalhadores e entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos na forma da lei. Fechou? Um bloco inteiro para duas questões, porque a gente fez um apanhado teórico e esse é o nosso combinado. Valeu? Dito isso, forte abraço, bons estudos e até o próximo bloco.